Oi gente, tudo bem? Aqui é Renata e hoje eu vim contar pra vocês como que foi o caos pra eu vir pra França, precisamente contando o que eu fiz entre julho e agosto. Eu cheguei em setembro aqui em Toulouse e eu vou contar quais foram as documentações e coisas que eu tive que correr atrás antes de vir pra cá. Obviamente tiveram muitas outras coisas que eu fui atrás nos outros meses, mas isso eu vou deixar pra outro vídeo. Eu fiz uma lista aqui pra facilitar minha vida. Mas basicamente eu tive que correr atrás de uma certidão juramentada, traduzida, certidão de nascimento, vacina, obviamente, que bem na época assim que a gente tava, a pandemia ainda tava meio não tão boa, né, igual tá a situação agora, tá cada vez melhorando. A gente teve que estar vacinado, passaporte, visto, passaporte eu já tinha, então só tive que correr atrás do visto, passagens e mala. A gente também teve que fazer seguro-saúde, seguro de locação, a gente teve que preencher um formulário do site do Visar, assegurando que você tem um... Eu esqueci o nome da pessoa, mas sabe quando você aluga um apartamento e você precisa ter um fiador? Isso, fiador. Como a gente aqui na França não tem pessoas próximas, a gente teve que fazer uma solicitação em um site para conseguir um fiador pelo governo, para conseguirmos o apartamento e tal pela Cruz. E por fim, um teste PCR no aeroporto. A gente fez no aeroporto, mas eu vou explicar por quê. Tá, então começando com a certidão juramentada traduzida. Basicamente, quando você muda para o exterior, o seu passaporte vale como a sua identidade. Você não tem mais o RG aqui. O seu passaporte é válido para isso. Mas você também precisa ter uma certidão de nascimento juramentada traduzida, porque a parte assim, burocrática às vezes é importante e às vezes precisa dela. Então, recomendaram que a gente fizesse. Recomendaram não, era obrigatório. Se você quisesse deixar para fazer aqui na França, tem como, mas a galera que faz tradução juramentada, creio que fica mais concentrada em Paris, assim, então você teria que se deslocar até lá, ou... Enfim, seria um caos. Aí eu fiz, acho que no finalzinho de julho, eu fiz a solicitação. No Paraná tem, acho que tradutores juramentados em Londrina, Curitiba, Ponta Grossa e algumas cidades assim, mas a que era mais perto era Londrina. Eu recebi o contato, né, dessa pessoa que traduziu e foi tudo por e-mail, basicamente. Eu mandei, ela pediu a minha certidão de nascimento escaneada na impressora e depois ela fez o orçamento, passou os valores para mim. Se eu não me engano, eu paguei R$100, eu não lembro se foi R$100, mas eu acho que o total ficou 150. Se eu não me engano foi 120 a certidão juramentada, mais R$30 de envio. Ela enviou por Sedex, porque não tinha como eu ir buscar até Londrina e ela enviou por correio mesmo. Enfim, é um negócio caro, mas quando você vai fazer uma mobilidade acadêmica, você tem que ter ciência de que você vai ter muitos gastos e que a CAPES não vai cobrir todos esses gastos e você precisa meio que ter um dinheiro reserva, assim, eu pedi emprestado para alguém para cobrir esses gastos que você tá tendo. Uma outra coisa que eu lembrei que eu tive que fazer foi uma procuração, que é basicamente você passar os seus poderes como pessoa física para uma outra pessoa. Então, essa outra pessoa pode tanto mexer na sua situação eleitoral, resolver coisas da universidade, quanto você tá no Brasil. Enquanto você está na França, quer dizer que não tem ninguém para resolver essas coisas burocráticas no Brasil. Aí eles pediram para nomear algum procurador e eu fui no cartório fazer isso. Eu achei que tinha que... no caso, eu nomeei minha mãe como procuradora minha. Eu achei que tinha que ir no cartório junto com ela, levar os documentos e tal, mas foi bem tranquilo. Eles basicamente pediram o RG, CPF e afins dela. E eles fizeram uma procuração, uma folhona grande. E tudo isso foi R$112. Caro também, mas, como eu disse, são gastos que precisa ser feito. Aí a procuração eu já deixei com ela, então qualquer coisa burocrática que tiver que ser feito lá no Brasil, que eu acho que vai ser muito difícil, mas qualquer coisa que tiver que ser feito,
que tiver que ser feito, ela vai resolver pra mim, minha mãe. Eu já falei sobre certidão juramentada, procuração. Outra coisa que eu tive que correr atrás foi a vacina. E foi um negócio muito complexo, porque na época que a gente tinha que tomar vacina, pelo menos em Maringá, a faixa etária assim, de vacinação era de 35 anos, ia demorar assim muito tempo para chegar nos 21, 22 anos. Aí o que a CAPES tentou fazer foi mandar, assim, acho que mandar um e-mail, uma carta, algo do tipo, para os governadores das cidades que tinham bolsistas indo fazer intercâmbio, e eles abriram uma exceção, assim, para quem ia fazer intercâmbio ser vacinado. Só que, no nosso caso, o coordenador do Brafagri, o nosso professor, ele mandou um e-mail pro reitor da UEM, e o reitor mandou um e-mail lá para a Secretaria de Saúde, e eles abriram uma exceção pra gente, no caso, para nós três, que viemos pra cá, que era de Maringá, tomar essa vacina o quanto antes. E a gente tomou a vacina da Janssen de uma dose. Só que uma coisa que a gente estava bem preocupado era a questão dos 28 dias, porque para a vacina ser considerada completa é necessário 28 dias após o dia que você tomou a vacina. E a gente tava desesperado porque nada de resposta, a gente, meu Deus, não vamos ser vacinados, a gente não vai conseguir entrar na França, um caos. Mas aí acabou dando certo, eu fui vacinada no dia 12, o Gabriel e a Eduarda foram vacinados no dia 10. Não consegui ser vacinada no dia 10 porque eu tava em São Paulo resolvendo as coisas do visto, não tinha como. Mas enfim, deu bom. E a gente foi vacinado antes da CAPES entrar com alguma ação sobre isso. Depois que a gente foi vacinado, a gente teve que fazer um cadastro na carteira SUS. E basicamente é um aplicativo, um site do governo, onde consta as suas vacinações. E lá tem um certificado digital alegando que você recebeu a vacina da Janssen, as vacinas, né, do Covid, e esse certificado é muito importante, porque quando a gente chegou aqui na França, a gente teve que fazer um cadastro no site da França. Na verdade, cada país aqui da União Europeia tem o seu próprio site, mas é o mesmo certificado. É um certificado bem bonito da União Europeia, e basicamente você coloca o seu certificado do SUS, do Brasil, nesse site, e ele gera um certificado da União Europeia para você, e é esse certificado que é usado aqui na França. Agora, sobre passaporte e visto. O meu passaporte eu tinha feito em dezembro do ano passado. Acho que eu fiz por volta do dia 10. E depois de uma semana eu tive que ir lá em Maringá buscar. Eu fiz em Maringá, né, meu passaporte, porque lá tem uma polícia federal que faz essas coisas. Então foi tranquilo. Sobre o passaporte, eu paguei 250, se eu não me engano, alguma coisa por volta disso. E saiu bem rápido, é uma coisa bem tranquila de se fazer. Eu basicamente levei meus documentos e ele falou, tá bom, pode vir buscar daqui a 10 dias, e foi isso. É bem fácil de fazer e dura por 10 anos, então é válido por 10 anos. Então, mesmo que você não vá viajar, vale a pena ter. Sobre o visto, para conseguir o visto, a gente precisou fazer o cadastro no Campus France, que é um site da França, e colocar vários documentos lá. Eles pediam histórico escolar, currículo vitae, motivação, porque a gente estava querendo vir para a França, passaporte, RG, um monte de documento. E além disso, a gente teve que pagar uma taxa de R$500 para Campus France. Eu achei um absurdo de cara, mas acontece. E enfim, na verdade eu vou gravar um vídeo falando sobre essa parte de visto, porque foi muitos procedimentos. Mas basicamente a gente fez a solicitação, demorou uma semana. A gente fez acho que no começo de agosto, demorou uma semana para o consulado de São Paulo, que era o consulado mais perto do Paraná, porque existe 3 consulados do Brasil, né? Da França, tem um consulado em São Paulo,
no Rio de Janeiro e em Brasília. E cada consulado engloba uma parte, assim, de estados do Brasil, uma região. Então, no caso de São Paulo é a região sul e a região sudoeste, do Rio de Janeiro acho que é a parte do norte, e de Brasília é a parte do... Não, eu falei ao contrário, né? Brasília é a parte do norte e o Rio de Janeiro é a parte do nordeste. Mas enfim, a gente fez pra São Paulo e a gente tinha que esperar a galera do consulado mandar um e-mail pra gente, marcando a data da nossa entrevista, porque a gente tinha que levar os documentos e tal. E eles demoraram uma cota e já era metade de agosto, eles não tinham marcado nossa entrevista, a gente tava, meu Deus, não vai chegar a tempo, porque demora 15 dias úteis pra sair o negócio. Enfim, foi um surto coletivo. Mas aí acabou que a gente teve que insistir muito, mandar vários e vários e-mails pro consulado de São Paulo para eles notarem a gente, perceberem que a gente estava com urgência e marcarem nossa entrevista. Um caos completo. Aí eu fui para São Paulo de ônibus, fui direto pro consulado, fiz as coisas que eu tinha que fazer. Na verdade, minha entrevista estava marcada para o meio-dia. Mas como o Gabriel e a Eduarda, eles tinham ido no dia anterior, né, que eu fui depois só, eles chegaram antes e conseguiram ser atendidos antes, eu acabei indo antes também e eu fui atendida antes do meio-dia. Foi bem tranquilo a parte da entrevista, só que você tem que levar as coisas bem certinho, cópias, tudo, os documentos bonitinhos, que ele vai pedindo, você vai entregando rápido. E é isso aí. Se você esquecer cópia de alguma coisa, o cara que faz entrevista com você vai ficar putíssimo e às vezes vai recusar seu visto, né? Nunca sabe o que pode acontecer. Mas, enfim, aí depois disso eu tive que... A gente, como o passaporte, o visto de todo mundo ficou pronto no mesmo dia, eles não mandam o visto por correio. Já adiantando, o visto e o passaporte, né, junto, porque você deixa o passaporte lá também. Você tem que pedir pra alguém buscar, ou você mesmo ir lá buscar. Então, como de nós três ficou pronto no mesmo dia, a gente pediu pra uma amiga nossa, lá de São Paulo, buscar os nossos passaportes e o visto e mandar por Sedex por correio, e depois de 2 dias chegou em casa. E deu bom. Aí depois disso a gente teve que correr atrás de passagens e procurar mala e tal. E foi tranquilo. A gente comprou as passagens com uma agência de viagem porque a gente tava bem perdido. Ninguém nunca tinha comprado uma passagem internacional. Então comprar por conta própria seria meio difícil. Aí a gente conversou com a Turismo de Maringá, inclusive recomendo demais. O Clóvis foi o que atendeu a gente, ele foi maravilhoso, ele resolveu, tipo, tudo que a gente precisava, conseguiu a melhor passagem que tinha, a mais barata também, né, porque comprar em cima da hora, a gente comprou acho que dia 26 e a gente ia dia 1 pra cá. Então foi muito em cima da hora, mas ele conseguiu achar uma passagem por um preço só. Outra coisa que eu lembrei agora é que a gente comprou a passagem de ida e de volta junto, porque sairia bem mais barato do que comprar só de ida e depois só de volta. A gente pagou, já que eu tô sendo bem transparente, né, com o valor das coisas, a gente pagou 5.600 e alguma coisa na passagem, de ida e volta junto. Só que saindo de São Paulo, a gente saiu de São Paulo de avião, foi até Frankfurt, lá na Alemanha, e de Frankfurt a gente veio para Toulouse, a gente fez uma conexão. E de Maringá até São Paulo a gente foi de ônibus pela Garcia, a gente pagou acho que R$80. Foi R$80 de passagem de ônibus. Então, somando tudo assim, deu uns 5.700 e alguma coisa. Tinha uma passagem mais barata por 5.100, só que era fazendo muitas conexões. Na real, era indo de São Paulo até Frankfurt, de Frankfurt até Paris. E de Paris a gente teria que pegar um trem até Toulouse. Então, assim, muito trampo, muita função. A gente andando com um monte de mala, com uma mala de 23 quilos e uma mala de 10 quilos. Não ia ter como. A gente teria que ir de
De Maringá até São Paulo de ônibus, depois de São Paulo até Frankfurt de avião, e de Frankfurt até Paris de avião também, e de Paris até Toulouse de trem, assim. Ele falou que tinha essa opção mais barata, mas com certeza muita função pra gente ter que, né, chegar logo de cara e ter que ficar correndo atrás de bilhete de trem, afins. E só explicando, a gente pagou esse preço porque a gente comprou bem em cima da hora. Se você comprar com antecedência e tal, você consegue um voo completo saindo de Maringá, do aeroporto de Maringá até São Paulo, e de São Paulo até Toulouse, por 3 mil, 4 mil reais ida e volta. E ele até explicou pra gente que se a gente tivesse comprado para final de setembro, a gente acharia por esse preço. Mas tudo isso aconteceu porque a gente comprou passagem muito em cima da hora, e quando você compra passagem muito em cima da hora, você acaba pagando muito mais caro. Mas não tinha muito o que fazer. Ah, eu esqueci de mencionar também o fato de que a CAPES demorou para enviar o dinheiro da bolsa, o dinheiro das passagens também pra gente. E a gente não tinha dinheiro para comprar passagem, assim, tipo, dar 5.600 reais, assim, à vista e do nada. Porque, né, nem limite no meu cartão de crédito eu tenho tudo isso. E pedir emprestado, assim, também é foda. Aí a gente teve o delay assim entre o visto até comprar passagem, porque a gente tava esperando mesmo o dinheiro da CAPES cair, porque sem o dinheiro da CAPES a gente não tinha como comprar passagem. Aí acho que o dinheiro da CAPES caiu dia 25 e dia 26 a gente tava lá na agência pra comprar, por isso que a gente demorou um pouco. E outra coisa, se a gente fosse comprar só a passagem de ida, ia sair o mesmo valor do que a passagem de ida e volta. Então não compensava também. Só que, por exemplo, se a gente prolongar ou algo do tipo a nossa bolsa aqui na França e a gente puder ficar por mais 1 ou 2 meses, a gente precisa mudar a data de volta do avião. Porque a gente tá marcado para voltar, se eu não me engano, no começo de julho. Mas se a gente quiser mudar, a gente vai ter que pagar uma taxa, assim, de 300 euros, se eu não me engano, é um negócio caro. Mas vale mais a pena pagar essa taxa do que comprar uma nova passagem, ou de ter comprado passagens distintas, né? Só comprado a passagem de ida no início. Aí, sobre questão de mala, a gente pôde levar uma mala de 10 quilos, uma mala de mão. Na verdade, 8 quilos, porque a Lufthansa, a gente foi pela Lufthansa, ela só permitia de 8 quilos. E uma mala despachada de 23 quilos. Pesamos na balança mesmo. Eu pesei na balança, pelo menos naquela de pesar pessoa, e deu certo. Minhas 2 malas foram muito cheias. E eu ainda por cima levei uma mochila de costa com meu notebook, com carregador e afins. Então eu levei uma mochila, uma mala de mão e uma mala despachada. Agora falando sobre seguros, eu tive que contratar 2. Eu contratei um seguro saúde e um seguro alojamento aqui da Cruz. O seguro saúde, tinha muita gente falando que a gente tinha que contratar um seguro do Brasil, porque a CAPES, ela pede um seguro com repatriação, que é basicamente se alguma coisa acontece com você no exterior, o seguro cobre, no caso, trazer o seu corpo pro Brasil, levar o seu corpo pro Brasil. Um negócio assim bem extremo, mas eles cobrem porque já teve casos de gente que faleceu durante intercâmbios e teve que ser repatriado para o país de origem e saiu bem mais caro. Então, se você tem um seguro que cobre isso, é bom. Mas aí disseram que tinha que ser um brasileiro, porque um da França não faria isso. Mas pelo que eu conversei com todos os outros intercambistas do Brafagri que foram antes de mim, eles contrataram o seguro da Aon, A-O-N. Eu vou colocar todas as coisas aqui na descrição, né? Caso vocês tenham curiosidade para ver os links e entender as coisas. Mas eu paguei 395 euros para o plano anual. No caso, do período que eu cheguei até o período que eu comprei a passagem, assim, de volta. Aí ele meio que calculou. E foi basicamente isso. Saiu bem barato. O seguro saiu bem mais barato do que comprar um seguro no Brasil, por exemplo. Que também cobriria... Que
teria essa cobertura, né, de tudo. Contratei o seguro ICS Complete, eu acho, da Ion, que é basicamente o completo, que cobre tudo. A CAPS e a Pilpan, eles pediam tanto um seguro de repatriação, seguro de liability, que é basicamente caso você faça algum dano em alguma pessoa aqui da França, o seguro cobre. Por exemplo, você bateu um carro, um patinete, igual eu bati o patinete lá em Paris, eu bati o patinete na moto e a moto sofreu perda total e eu preciso fazer alguma coisa. Esse seguro também cobre essa parte. Cobre todos os planos, tem até, por exemplo, se eu precisar usar se eu precisar ir no dentista, precisar ir no psicólogo, eles também cobrem uma parte, e gastos fixos no geral de consultas, eles cobrem 100% de uma consulta. Aqui na França tem um sistema público de saúde para quem é estudante estrangeiro, que é o Amélie. O Amélie, ele cobre 70% de uma consulta quando se for no médico. Então, por exemplo, se você pagou 100 euros uma consulta, 100 euros é um negócio muito absurdo, mas só dando exemplo, 100 euros você recebe 70 euros de volta e 30 euros você teria que pagar por conta própria, mas com o seguro da Aeon, eles cobrem o restante que falta, no caso, e você não paga nada. Até agora eu não tive que usar meu seguro, eu queria entender ainda como funciona ele, entender como que eu posso usar, que eu preciso ir no médico para pedir uns remédios assim que eu não trouxe. Mas basicamente é isso. E eu também tive que contratar um seguro daqui do alojamento, um seguro contra fogo, contra quebra de móveis e afins. A Cruz, aqui Chapu também pedem esse seguro. Aí eu contratei também no site, tanto a EO quanto o seguro de alojamento eu contratei no site deles. O da Cruz foi o Assurance Étudiante, eu acho. Vou deixar o link aqui na descrição também. E eu paguei 25 euros, 30 euros no máximo. Foi um negócio assim bem barato. E como eu estava pedindo, eu já fiz. E só uma dica para quem for fazer intercâmbio, para quem for passar pelo mesmo que eu. Se você tem que pagar alguma coisa, tanto a parte de seguro quanto esqueci o nome, depósito de garantia que a Cruz pede, qualquer coisa assim que tiver que ser no cartão de crédito e der para ser feita tipo até no final de setembro, até no final do primeiro mês que você tiver aqui na França, deixa para fazer aqui. Não paga no Brasil usando o cartão de crédito do Brasil, porque tem muita taxa. Eu paguei o meu seguro da Aeon, o Assurance Étudiante, todas as coisas que eu precisava no cartão do Nubank, e eu tive que pagar uma taxa assim absurda, então não recomendo. E se você tiver feito um cartão internacional, como por exemplo o N26, que ele é um banco da Alemanha, mas ele funciona para toda a Europa, você consegue pagar por ele, você não paga nenhuma taxa, porque você já vai ter euro na conta, né? Então vai estar tudo certo. Talvez você pague uma taxinha assim bem pequenininha para converter euro para dólar, mas vale bem mais a pena do que você pagar a taxa do Brasil para converter real em euro ou real em... Outra coisa que eu tive que fazer foi o Visale, que é basicamente o fiador que você precisa ter para você entrar no alojamento da Cruz. E ele é um site, também eu vou deixar aqui na descrição, que você precisa colocar seus dados, colocar seu visto, colocar o tempo que você vai ficar aqui na França e o seu aluguel. Porque dependendo, se seu aluguel for, acho que de 200 até 600 euros ou até 800 euros, esse site do governo ele cobre, ele meio que vira seu fiador. Porque eles entendem que você é estudiante, que você é estudante, que você não tem um fiador aqui na França, e eles te ajudam com isso. Mas se você tiver um aluguel acima disso, aí eles entendem que, né, você não precisa de fiador. Então eu fiz o cadastro, eu fiz antes de sair do Brasil, porque eu não sei por que eu enrolei tanto, né? Eu fiz, sei lá, acho que dia 30 de agosto, e eu tinha que entrar dia 2 aqui na Cruz. Eu fui bem assim na loucura, não devia ter feito isso, devia ter feito o cadastro do Visale antes, porque demorou uns 3, 4 dias para sair o certificado.
E na real, o site do Visale ele é muito bugado, então na hora que eu fui colocar, acho que o meu nome, e na hora que eu fui finalizar, o meu nome deu uma alterada e eles olharam meu nome, olharam o passaporte, viram que estava errado e eles recusaram o meu primeiro pedido de Visale. Então eu esperei mais, eu fiz de novo a solicitação, esperei mais 3 dias e aí eles mandaram um certificado falando certinho que eu estava assegurada. Só que eu precisava desse certificado para terminar um dossiê, para entrar aqui na Cruz, e o meu dossiê tinha que estar pronto, né, quando eu viesse para cá. E meu dossiê não estava pronto. Então, o Gabriel, ele foi o único que tinha feito Visale antes e tinha dado certo. Aí a gente veio aqui no dia 1, no dia 1 ou no dia 2, se eu não me engano, a gente ficou no hotel e depois no outro dia a gente veio aqui pra Cruz pra tentar entrar no nosso apartamento. Mas aí eu cheguei lá na moça e a moça falou pra mim, olha, seu dossiê não tá completo, a gente não tem como fazer nada, você não pode entrar. E, enfim, aí eu tive que esperar, só que aí a sorte minha foi que à tarde, eu tinha ido de manhã, né, falar com elas, à tarde o meu dossiê já estava completo, já tinha conseguido colocar o coisa do Visale e faltando acho que uns 30 minutos para terminar o horário de expediente ali da recepção, a gente conseguiu ir lá de novo e fazer tudo o que tinha que fazer. Eu consegui minha chave para entrar aqui no apartamento e deu tudo certo, mas ai, sério, um caos. Foi que a gente teve que fazer um teste PCR antes de entrar no avião saindo de São Paulo. Tinha que ser um teste PCR de até no máximo 48 horas antes da viagem. A gente foi de ônibus para São Paulo de segunda para terça, a gente foi durante a noite. E terça-noite era nosso voo. E a gente achou meio arriscado a gente fazer o teste segunda-feira de manhã, porque o nosso voo podia atrasar ou acontecer alguma coisa. E os testes de PCR lá em Maringá tava saindo quase assim o mesmo preço do que o teste de PCR no aeroporto, e do aeroporto a gente tinha certeza que ia sair 1, 2 horas depois que a gente fizesse, então a gente fez no aeroporto mesmo de Guarulhos. Tem 2 consultórios, tem 2 clínicas que fazem esse testes, que é o CR Diagnóstico, que foi o lugar que a gente fez, e também tem o Einstein, que fica no andar junto com o embarque dos aviões, o andar dos guichês, no caso. A gente foi no CR Diagnóstico, a gente chegou lá, a fila tava vazia, a gente pagou, foi 310, 315 o nosso teste. Na verdade era 350, mas eles perguntaram se a gente tinha alguma reserva, né, de voo, e a gente falou que sim, então eles fizeram 30% de desconto, eu acho. Se eu não me engano era 30, mas é muita coisa. E é isso, aí a gente... Não foi 30% não, foi 10% de desconto, se eu não me engano. Aí a gente conseguiu pagar um pouquinho mais barato no teste PCR. Aí saiu um certificado falando que você não tinha e tal. E ainda teve esse estresse, que a gente tava morrendo de medo de dar positivo, né? Vai que do nada, assim, dá o falso positivo. E a gente não consegue embarcar. Mas deu certo, todo mundo deu negativo, e depois que a gente fez o teste PCR, a gente ficou fazendo vários nadas lá no aeroporto, só esperando dar o horário do nosso voo. Então, eu acho que é isso. Foi bem caos o último mês antes da gente vir pra cá, mas deu tudo certo no final, ainda bem. A gente passou por muito estresse, mas igual todo mundo fala, não adianta você ficar se estressando antes de ir, porque acaba que no final dá tudo certo, realmente deu tudo certo. Então, deixa aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida específica, assim, sobre algum tópico que eu falei. Eu pretendo gravar outros vídeos explicando, assim, como que foi todo o meu processo do visto, os perrengues que eu tive que passar, todo o processo para coisas que eu tive que fazer para Cruz, né, para entrar aqui no alojamento, para conseguir um alojamento. E é isso, deixa o seu like aqui embaixo caso você tenha gostado do vídeo, se inscreva no meu canal caso você não seja inscrito, e até a próxima, bye!